E tanto é assim que é o que Jesus está aqui a dizer. Está a desfazer o que disse o Pedro. Eu estou aqui a inventar. É o que está aqui. Eu só estou a destruir toda a mentira, ideologia e idolatria, teologia falsa, exegese falsa, esse bibelismo todo que por aí anda. Só estou a desfazer toda essa mentira, toda essa aldrabice, toda essa doutrina falsa, absolutamente idolátrica, e que, onde entrar, nos mata. Portanto, é assassina, nos mata. Porque Jesus já diz, reage ao Pedro dizendo, olha, eu em verdade vos digo, faz uma afirmação solene, mas a destruir a do Pedro. Quem deixa a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa e pelo Evangelho, pelo Evangelho do Reino do Reinado de Deus, não é por causa do mercado, não é por causa da empresa, não é por causa do emprego garantido, não é para me tornar um agente dos poderes, que também deixam tudo, mas para serem isso. Não, por minha causa. Por minha causa, Jesus coloca-se como o paradigma. Mas isto não é uma pretensão, não é uma vaidade de Jesus. É impossível pensar isso em Jesus, neste camponês, neste artesão, no filho de Maria, o último dos últimos. Não, é porque ele tem consciência que ou se é como ele é, ou se é só animal racional. E, portanto, pior que os outros animais. E, portanto, ele põe-se com a sua simplicidade de menino a dizer, por minha causa, quer dizer, para ser como eu, não penses como eu só quiser de reclinar a cabeça. Não tenho títulos nenhum, não tenho propriedades nenhuma. Eu sou um ninguém aos olhos dos catedráticos, eu sou um ninguém. Portanto, por minha causa, para serem como eu, ora, os 12, com o Pedro à cabeça, queria ser era como o rei David e ainda mais. Queria ser os agentes do novo David. E estão a pensar que Jesus é esse novo David, mas estão enganados. Jesus está sempre a dizer-lhes que não é, por muitas formas, mas eles insistem sempre, porque estão tão possessos com essa ideologia que não conseguem nem sequer entender as palavras de Jesus, muito menos o seu ser, viver, atuar. E eles andam sempre escandalizados, de escândalo em escândalo, até ao escândalo total. Portanto, Jesus diz bem, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, da boa notícia do reino, reinado de Deus. Exatamente. Fazerem como eu já, como me viram, já me viram a mim fazer. Têm de fazer como já me viram a mim fazer, que eu também deixei Nazaré, deixei a mãe, deixei os irmãos. Já não teve de dizer deixei o pai, porque isso para Jesus já nem havia. Tão indignas são as suas origens. Biológicas. Que já nem tem que deixar o pai, mas a mãe assumia o papel de tudo. Era uma mãe matriarca, certamente. E, portanto, e os irmãos, o Tiago à frente, logo a seguir a ele era o Tiago. Depois da morte dele vai aparecer como chefão do templo de Jerusalém. Que contradição. Nunca andou com Jesus, nunca anda com ele. Diz mal dele, quer prendê-lo até, quer tomá-lo por louco e amarrá-lo. E depois é o chefão do templo de Jerusalém, quer dizer, é o sumo sacerdote da nova corrente do judaísmo nascente do judeu
cristianismo nascente. Não, não é assim. Não brinquemos com o Evangelho. Não torpedeemos a boa notícia. Não façamos de Jesus um boneco. Um ídolo. Não, ele é o ser humano pleno, integral, ponto final. E eu somos assim. E o temos como referência e nos aproximamos o mais possível do seu ser, viver, atuar, com o nosso ser, viver, atuar, idêntico, da mesma qualidade. Habitados pela mesma fé maiútica de Jesus e nada de fé religiosa, ou não entendemos nada de Jesus. Somos outra coisa, mas de Jesus não. Olha, finalmente somos, no século XXI, finalmente somos todos do mercado, mas de Jesus não, que é o antípoda do mercado. Portanto, deixar por causa dele e da boa notícia do reino, reinado de Deus, que era a missão mais arriscada historicamente que havia, a antissegurança total, que a Jesus vai levar à morte, e é por isso que isto são os pré-textos, é o pré-texto para entender o terceiro anúncio, que eu já li no princípio, mas ainda não voltei a ele, mas vamos voltar agora, daqui a pouco. Então esse que deixa essa segurança toda, mas não para ir ter mais segurança, não para ir ter mais casas, mais privilégios, mais regalias, para ser mais dono. Não, deixa. E aqui fala, quando deixa, diz, deixa a casa irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por minha causa e por causa do Evangelho. Não é por causa do mercado, não é por causa da empresa, não é por causa da multinacional, não é por causa do poder político, que eu quero ser deputado, aquilo tudo, do poder político, fazer carreira política, ou fazer carreira eclesiástica, ou fazer carreira financeira. Não é por isso. É exatamente para destruir isso. Receberá 100 vezes mais no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, não diz pais. Antes disse deixar pai, agora já não diz pais. Receberá 100 vezes mais pais. Só diz 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E acrescenta, juntamente com perseguições. Pois. Não é com prémios de pessoa e outros que tais, ou Nobel. Juntamente com aplausos, não. Juntamente com elogios públicos, com homenagens. Não, com perseguições. E das piores. Que envolve as calúnias, envolve os maus tratos, envolve o desprezo, envolve o ostracismo total, as perseguições. E às vezes, inclusivamente, as perseguições de caráter físico, que pode culminar na morte física. E depois, no pós-tempo, vida definitiva, porque já a tem antes. Ora, ao eu omitir, na segunda parte, omitir pais, o pai, na cultura da época, é o poder patriarcal. Portanto, receberá 100 vezes mais, porque recebe o planeta todo, que fica expropriado. Quando todos formos assim, fica expropriado o planeta. Não tem nenhum dono. É de uso comum. Mas de uso sem nunca nenhum concentrar nada, nenhum acumular nada, nenhum fazer um celeirito, nenhum reservar para o outro dia ou para daqui a um ano. Não. Como as aves do céu e os lírios do campo usam o planeta. E assim aí não há segurança nenhuma. Há perseguições. Já lá.